São Tomé e Príncipe já começou a colher fruto da cooperação com a República da China Popular depois dos dois países terem restabelecido as relações diplomáticas. Pouco mais de 51 mil pessoas já foram recenseadas pela Comissão Eleitoral Nacional. Os bancos estão a ser sensibilizados para apoiarem com linhas de crédito às empresas nacionais. Conversações das Nações Unidas sobre desarmamento nuclear marcadas pelas cadeiras vazias. A todos, muito boa noite, bem-vindos ao telejornal. São Tomé e Príncipe já começou a colher o fruto da cooperação com a República da China Popular depois dos dois países terem restabelecido as relações diplomáticas na região centro-norte-sul de São Tomé. A missão chinesa está a produzir milho modificado para introduzir na ração animal. Na região hortícola de Mesquita, a missão chinesa agropecuária já começou a intervir. As sementes de milho híbrido próprio para a produção de ração já germinaram. Os chineses estão a ensinar os técnicos santomenses e alunos finalistas do curso de agronomia como se deve combater a praga dos gafanhotos que ataca a cultura. 这个一个是加强这个预测预报，第二个呢，还是要间隔一些比较好一点的农药。 Em junho, os chineses vão colher 8 toneladas de milho híbrido numa área de 6 hectares. Liu Xinping diz que a produção de ração é fundamental na suinicultura. 现在我们也我们中国农技组就是争取尝试哈，就是尝试发展这个饲料当地化，然后呢就是在保证这个当地粮食安全这一块。 São projetos pilotos em curso que aguardam a vinda de um médico veterinário e produtor de biogás para reforçar a equipa que durante um ano vai trabalhar com técnicos santomenses para permitir revitalizar o sector agropecuário. Na roça Aguaizé, os chineses adquiriram porcos nacionais para cruzamento com a raça Melori da Inglaterra. O objetivo é aumentar a produção de carne no mercado para garantir a segurança alimentar e nutricional. 国体体重最多只有45到50公斤，所以这个影响了这个当地这个猪肉的产品的产量。你知道现在这个省诺美啊，这个猪肉的价格特别高，这就是说这个当地的猪肉的产量太低了。 那我们现在用这个猪的二元杂交，就是利用引进的国外的品种。 Os chineses estão a lançar as bases da cooperação ao nível da agricultura, saúde e infraestruturas, áreas na qual já se encontra no país uma equipa restrita a trabalhar, aguardando a vinda dos outros elementos para incrementar a cooperação entre os dois países. Pouco mais de 51 mil pessoas já foram recenseadas pela Comissão Eleitoral Nacional, perfazendo cerca de 51% dos eleitores do país, em comparação com a antiga base de dados da Comissão Eleitoral Nacional. Este é o balanço de um mês de trabalho feito esta terça-feira pelos membros da CNN. Foi a 25 de fevereiro último que a Comissão Eleitoral Nacional deu início aos trabalhos de recenseamento eleitoral do país. Esta terça-feira, a instituição convocou a imprensa para fazer o balanço dos 30 dias de trabalho. O último recenseamento eleitoral realizado no ano de 2016 estavam inscritos na base de dados da Comissão Eleitoral Nacional 111.222 eleitores, sendo 101.164 eleitores em São Tomé e Príncipe e 10.058 na diáspora. Decorridos cerca de 30 dias de inscrição no terreno, convocamos esta conferência de imprensa para informar que já conseguimos inscrever 51.227 eleitores, prefazendo assim cerca de 51% dos eleitores no país, em comparação com a antiga base de dados da CEN de 2016,
o que, no nosso entender, está dentro das nossas expectativas. Embora bons, mas os resultados dos 30 dias poderiam ter sido melhores se a Comissão Eleitoral Nacional não encontrasse pelo caminho alguns constrangimentos. Tivemos constrangimentos de diversa ordem, associado ao grande problema ligado à falta de energia elétrica, que além de aumentar o tempo de espera dos eleitores para se recensearem, também nos tem obrigado a cancelar algumas deslocações das nossas brigadas a diversas localidades do país. Por isso, gostaríamos, mais uma vez, agradecer toda a população santomense, primeiro, pela compreensão e paciência que demonstrou nesses primeiros 30 dias de inscrição. No dia 5 de abril próximo, começa a segunda fase do recenseamento eleitoral e nos distritos de Água Grande e Mesoche, a Comissão Eleitoral Nacional vai reforçar as brigadas para melhor responder à afluência significativa dos eleitores aos postos recenseadores, mas que, devido aos constrangimentos já apontados, muitas vezes não são atendidos a tempo. A Comissão Eleitoral Nacional decidiu iniciar, a partir do dia 5 de abril, a segunda fase de passagem das brigadas recenseadoras em todos os distritos e na região autónoma do Príncipe. No distrito de Água Grande, onde muitos cidadãos não puderam recensear-se na primeira passagem por causa de constrangimento da falta de energia elétrica, iremos reforçar as brigadas recenseadoras nas localidades onde realmente se justifica. Asseguramos a toda a população santomense que iremos tudo fazer para que até ao dia 25 de maio, todo cidadão santomense com capacidade eleitoral e que queira recensear-se possa exercer esse direito de cidadania. Quanto à diáspora, cujos trabalhos estavam agendados para 11 de abril, já não vai acontecer por estas razões. Nós vamos fazer uma readaptação no nosso calendário de recenseamento, reforçando o distrito de Água Grande essencialmente com as máquinas dos distritos onde nós estamos mais avançados em termos de trabalho já realizado. E isso pressupõe tanto uma alteração em relação à diáspora, porque as máquinas que deviam, em princípio, ser retiradas para nós levarmos para a diáspora, vão ficar para poder reforçar o distrito de Água Grande e Mesoche também, como eu já fiz referência. E esta está prevista para iniciar dia 11 de abril? Estava previsto para dia, já não vai ser dia 11. Quando é que vai ser? Ainda não temos uma data fixa, mas estamos a pensar que diáspora podemos vir a fazer em 30 dias. Ainda não temos a data em que vamos iniciar na diáspora, mas a nossa expectativa, estamos a pensar que assim será. Mas diáspora está na nossa agenda para podermos fazer com essa adaptação. De recordar que os trabalhos de recenseamento eleitoral de raiz, que arrancou a 25 de fevereiro, vai até 25 de maio, e a Comissão Eleitoral Nacional prevê recensear só em São Tomé e Príncipe, sem contar com a diáspora, cerca de 104 mil eleitores. Há um mês de trabalho, a taxa de cobertura para já ronda 51%. Os bancos estão a ser sensibilizados para apoiarem com linhas de crédito as empresas nacionais. Trata-se de uma iniciativa que visa aumentar a competitividade das referidas empresas que se inscreve no quadro do Programa de Reestruturação e de Harmonização da África Central. Numa altura em que decorre a inscrição para selecionar 8 empresas nacionais para beneficiarem de uma assistência técnica em matéria de diagnóstico e de acompanhamento na realização de ações imateriais, no âmbito do Programa de Reestruturação e de Harmonização da África Central, agora é a vez de sensibilizar os bancos sobre a possibilidade de concessão de crédito às referidas empresas. O programa em si só vai financiar a parte imaterial do programa. Portanto, é feito o diagnóstico às empresas, procurando ver as suas fraquezas e as suas fortalezas, as suas riquezas, né? E traçar um plano para intervir na sua competitividade. E vimos que neste plano de ação há questões imateriais, podem ser formações,
e a parte material, podem ser os equipamentos e infraestrutura. E é essa parte material que o programa não contempla. Então, dali é que estamos a tentar convencer os bancos para que as empresas que passam pelo programa podem beneficiar de algum crédito junto ao banco para concretizar o seu programa num todo. É este o propósito da realização deste ateliê de sensibilização junto aos representantes de diversos bancos que operam no país. Alguns até estão tão sensíveis. Assinar um convênio com o programa de que podem perfeitamente apoiar as empresas que passam pelo programa. O representante do governo no encontro saudou a iniciativa, lembrando que não há desenvolvimento sem poupança e não há distribuição de poupança se não houver um intermediário, referindo-se em concreto à banca. Uma das dificuldades que nós temos de desenvolvimento em São Tomé e Príncipe é a questão do financiamento ao desenvolvimento, em que a banca deve ser chamada sempre que possível, e é sempre bom desde a fase de concessão para essas questões, de modo que os banqueiros sejam sensibilizados para o desafio que temos em frente. O Programa de Reestruturação e de Harmonização da África Central é financiado pela União Europeia e implementado com assistência técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e pilotado pela CEMAC e CEAC. Célia Pereira tomou posse esta tarde como nova bastonária da Ordem dos Advogados. Na mesma cerimónia foram também empossados demais membros da nova direção. A nova bastonária elogiou o trabalho do seu antecessor e, acima de tudo, reconheceu que lhe espera grandes desafios. Eleita no dia 17 de março, a nova bastonária e os novos membros da Ordem dos Advogados prestaram hoje juramento. Na sua intervenção, Célia Pereira reconheceu a dificuldade que a nova direção terá que enfrentar. O mandato que agora inicia não constitui uma tarefa fácil, mas se conseguir unir e agregar à sua volta advogados, terá seguramente um exército valoroso que travará as batalhas necessárias à defesa dos legítimos interesses dos cidadãos. A razão de ser da advocacia. A quarta bastonária destaca os 3 valores fundamentais da advocacia. A minha profunda convicção que os prestígios da advocacia se fundam necessariamente em 3 vetores fundamentais: a independência, a liberdade, a competência e o rigor na defesa dos legítimos interesses dos nossos constituintes e no cumprimento das regras deontológicas. Urge, por isso, fazer uma publicidade positiva da advocacia, transmitindo aos cidadãos que a advocacia desempenha uma função social extremamente relevante. A nova direção aspira a um mandato de intervenção, sendo ao mesmo tempo parceiro incontornável do governo. Afirmamos no nosso manifesto eleitoral que faríamos um mandato de intervenção, sendo como slogan por uma ordem forte, credível, coesa e inclusiva. Ora, este desiderato assenta-se perfeitamente no atual estado da nossa advocacia, que hoje conta com pouco mais de 65 advogados. Há uma necessidade de maior envolvimento da classe nos assuntos da ordem, mas também nos assuntos da própria sociedade em geral. Enquanto órgão colaborante do Estado, continuaremos neste mandato a acompanhar com maior atenção a reforma do setor da justiça, que o Governo pretende empreender, pois julgamos que nesta complexa e gigantesca tarefa, a Ordem dos Advogados deve ser um parceiro incontornável. O bastonário cessante deixa uma reflexão à nova direção. Deixo a vossa reflexão, nomeadamente da direção que de hoje em diante assume as rédeas da Ordem, essa reflexão, saber se de facto o atual modelo adequa-se à nossa realidade e que medidas é que podemos implementar no sentido de conseguirmos equilibrar mais a balança para que ninguém se sinta em desvantagem face aos outros. O bastonário cessante manifestou toda a disponibilidade em apoiar a nova direção. Por seu lado, a nova direção afirmou empenhar-se no sentido de apoiar os novos advogados, particularmente na formação e especialização.
segunda parte do telejornal, confira. Morreu o ativista sul-africano anti-apartheid.